Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra promovida pelo Centro Acadêmico 20 de Agosto, gestão Pacta Alumni 2011, através da sua coordenadoria de palestras. É com grande alegria, grande satisfação e grande honra que nós recebemos hoje o grande jurista criminal, Dr. Roberto Delmanto Júnior. Dr. Roberto falará sobre sigilo entre advogado e cliente. Para compor a mesa de honra que presidirá os trabalhos desta tarde, convido o nosso palestrante, Dr. Roberto Delmanto Júnior. Convido também para compor a mesa a coordenadora-geral do Centro Acadêmico 20 de Agosto, Carolina Ascencio. Convido também a nossa coordenadora de palestras, Marcela Permui. Meu nome é Bruno Teixeira, sou vice-coordenador de palestras do Centro Acadêmico nessa gestão. Também sou membro da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. E é com grande alegria que nós recebemos todos vocês hoje para essa grande palestra. Eu vou apresentar o Dr. Roberto Delmanto, uma apresentação resumida. Dr. Roberto Delmanto Júnior é advogado criminalista, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, 2010 a 2013, professor do curso de pós-graduação da FGV Law, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1991, onde obteve, em 1997, o grau de mestre e, no ano de 2003, o título de doutor em Direito Processual Penal, pela mesma instituição, sempre sob orientação do professor titular aposentado, Dr. Rogério Lauria Tucci. É coautor da obra Código Penal Comentado, juntamente com Celso, Roberto e Fábio Delmanto, que se encontra em sua 8ª edição, 2010, pela editora Saraiva, e do livro Leis Penais Especiais Comentadas, juntamente com Roberto e Fábio Delmanto, publicada pela editora Renovar. É ainda autor dos livros As Modalidades de Prisão Provisória e Seu Prazo de Duração, que se encontra em sua 2ª edição, também publicado pela editora Renovar, Inatividade do Processo Penal Brasileiro, publicado em 2004 pela editora Revista dos Tribunais. Foi examinador do 84º Concurso de Ingresso no Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado no ano de 2006. Dr. Roberto é membro da Associação Internacional de Direito Penal, articulista dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Eu gostaria, desde o início, de agradecer ao Dr. Roberto pela disponibilidade, pela maneira como nos recebeu o nosso convite. Assim que encaminhei o convite, ele respondeu de pronto, sempre muito solícito, muito gentil, toda a sua equipe, do Delmanto Advogados. E é com grande satisfação que eu passo a palavra para o Dr. Roberto Delmanto Júnior. Uma boa palestra a todos. Sempre tem que ter uma falhinha, né? Senão não tem graça. O Bruno fica nervoso. Eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz em ter recebido o convite do Centro Acadêmico e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu me lembro dos anos em que eu era estudante. Hoje eu tenho 42 anos, formado há 20. Então, o tempo voa, gente. O tempo voa. Outro dia eu estava aí,
no banco acadêmico, estudando, ralando e com todas as ansiedades do futuro. E eu gostaria, inicialmente, de agradecer o Bruno Teixeira Lopes, que é vice-coordenador de palestras aqui do Centro Acadêmico, pelo convite que me foi feito. Gostaria de agradecer a Carolina Ascencio, coordenadora do Centro Acadêmico. Gostaria também de agradecer a Marcela Permuni, coordenadora aqui também de palestra do Centro Acadêmico. Olha, quero dizer que com iniciativas como a de vocês, aqui liderando o Centro Acadêmico, nessa questão de encontrar os palestrantes, buscar, trazer, coordenar, divulgar, é esse tipo de iniciativa que faz o ensino jurídico florescer ainda mais. Porque não basta só o professor. Nós dizemos que é o aluno que faz a faculdade, não a faculdade que faz o aluno. Então, esse tipo de iniciativa encontra todo o meu apoio. Quando o Centro Acadêmico, aqui, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, me chamou, eu atendi sim de plano de pronto. Muito mais rapidamente do que se um professor tivesse me convidado. Se o diretor tivesse me ligado, talvez demoraria 2 dias para responder. O Centro Acadêmico ligou, eu respondo na hora. Porque vocês têm prevalência, isso tudo é para vocês. Vocês são destinatários de tudo que a gente escreve, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente projeta. Eu estive aqui há uns 10 anos, ou 15 anos atrás, me recordo, um evento muito bonito, e venho falar aqui para vocês sobre vários temas, um universo de temas. O primeiro deles tem a ver com privacidade, e eu vou discorrer sobre isso para vocês. O segundo, depois que eu terminar esta apresentação, eu vou mostrar para vocês, fazer uma outra apresentação de um grande fórum de direito penal que eu estou organizando, fundei um instituto, o Instituto Delmanto, para debater os grandes temas nacionais, questão de cidadania. Vai ser em setembro, mas depois eu vou mostrar. E a proposta de conscientização, de criatividade, de mudança instigante que eu vou exibir. Vamos ver se eu me acerto aqui com esse controle. Eu trouxe o PowerPoint. Antigamente eu não fazia palestra PowerPoint, mas todo mundo gosta. Então, vamos aqui para falar para vocês sobre privacidade. O que é privacidade? Privacidade, gente, ela é essencial para a nossa existência. Mas não só para a nossa existência. Privacidade, ela nasce da biologia. Existe um autor desse campo, se chama Richard Dawkins. Esse pesquisador, esse biólogo, desenvolveu um conceito que se chama de fenótipo estendido. Nossa, mas o que é isto? Fenótipo estendido. E ele diz o seguinte: se você olhar um caramujo, aquela lesma mole, gosmenta, frágil, ele, da sua alimentação, ele adquire cálcio. E com este cálcio, ele faz aquela casca, aquele caracol. Se você olhar as abelhas, nas suas colmeias, o exemplo é da natureza, dos seres mais elementares, ela constrói na colmeia aquele espaço protetivo, aquele espaço onde eles se organizam, se reproduzem, põem lá os ovos, faz o mel, e as novas abelhinhas vão nascendo, e assim a coisa vai funcionando. Se vocês olharem o João de Barro, na natureza, faz a casinha dele, e dentro da casinha dele, procria, tem os filhos, os filhotes, e a coisa vai. Existe um pássaro, gente, nos Estados Unidos, que inclusive tem o hábito de pegar tudo que é luminoso, pedacinho de tampa de garrafa, pedacinho de papel de bala, tudo que reflete, e leva para dentro do ninho. E diz que a fêmea é atraída pelos reflexos que ele põe lá das coisas, ou seja, decorando a casinha dele. E isto está na natureza. Desde um caracol, de um caramujo,
que cria uma casca com cálcio para se proteger. A abelha ao João de Barro e assim. Ou seja, os animais, desde os mais simples, dos mais elementares, criam espaços de proteção. Espaços da onde, evidentemente, por uma questão instintiva, eles se distinguem do externo. Criam esses espaços protetivos. E é isso que se chama fenótipo. É o espaço protetivo criado por um ser para que ele sobreviva às agressões, às diversidades, e assim procrie e continue. O fenótipo estendido já é o da abelha. Ela criou e vai se alargando o espaço de proteção, o espaço transportando para nós de privacidade, o espaço em que o ser ali, o animal, o bicho, fica à vontade, sem se preocupar em se defender. E este fenótipo estendido é transposto para os nós seres humanos. Ou seja, quando nós estamos em nossas casas, nós tiramos a couraça. Eu vou para casa, eu vou tirar este terno, vou botar um short, uma camiseta. Nós nos desarmamos. Nós estamos frágeis. Eu digo, como caramujo sem casca, nós tiramos a casca. E por que é importante nós termos este espaço de proteção? Gente, isso não é simplesmente para sobrevivência. Agora nós estamos na consciência humana. Isto é que nos distingue entre eu e o próximo. Ou seja, nós precisamos ter este limite. Até que ponto sou eu? A partir de que instante, de que momento é o outro? Somos eu, você. Nós somos seres diferentes. Por que nós somos seres diferentes? Porque nós temos, antes de mais nada, a nossa integridade corporal. São os limites do nosso corpo. Mas nós estabelecemos outros limites. Você entra no seu carro, fecha os vidros, aquele eu se expande para aquele interior daquele carro. Você põe a sua música predileta, você põe o seu CD, você põe o seu iPod, aquele teu espaço. E você vai se estendendo e vai criando os seus espaços. E isso é fundamental para essa distinção. Eu, você. Eu, o próximo. Eu e o outro. A partir de um determinado momento, ninguém entra. A partir deste ponto. Isto aqui é meu. E aí nós chegamos ao conceito, gente, da mais absoluta intimidade. Imaginem vocês, se cada um pudesse ler o pensamento do outro. Gente, que namoro ia resistir se nós pudéssemos ter uma telepatia e atravessar a consciência de cada um? A humanidade já teria se dizimado. Pensou, pecou. Pensou, traiu. Gente, a gente não ia poder pensar. Vocês podem pensar nesse momento o maior absurdo do mundo. Vamos pensar aqui o Dr. Delmanto vestido de palhaço. Podem pensar. Eu não vou saber se vocês pensaram ou não, quem pensou já nesse minuto, hein? Eu não sei quem pensou, quem não pensou, tem as risadinhas, tal, não sei o quê, mas a gente não sabe. É a indevassável consciência do ser humano. Esta indevassável consciência. Serrano Neves, um dos grandes professores da Faculdade de Direito lá de São Francisco, de décadas, lutador contra a tortura, dizia que esse era justamente o indevassável espaço da consciência, a indevassável esfera da intimidade. Porque quando se tortura e se arranca uma verdade, algo, a força do nosso íntimo, se viola, se rompe, literalmente se arregaça, se desgarça
com o que é de mais íntimo do ser humano, que é a sua individualidade. Se arrebenta com as barreiras de que separam você e o próximo. Não importa você, nós vamos entrar dentro do seu cérebro e vamos saber o que você está pensando. Ou seja, o que é de mais precioso, que é a sua integridade, seja física, seja psíquica, aquilo que é mais íntimo seu, aquilo que vocês pensam, ninguém sabe o que vocês estão pensando, daqui ninguém passa, é rompido e você é degradado na sua mais absoluta essência. Por isso a tortura é tão ignóbil, é tão violenta, é tão terrível, tantos traumas gera, porque se despersonifica a pessoa. Você não é um ser diferente, você é uma coisa. Isso tem a ver com privacidade. Isso tem a ver com intimidade. Então, por que é tão importante, afinal das contas, hoje nós temos Orkut, Facebook, Twitter. Por que é tão importante a privacidade? Se pergunta ainda. É importante a privacidade hoje, a intimidade? Afinal, todo mundo está lá no Orkut, no Facebook. Eu estou lá no Facebook, mas não ponho muitas coisas, porque é muita gente que eu não vou ficar também exagerando, né? Mas tem a turma lá que põe a vida inteira no Facebook. Brigou com o namorado, põe lá. Tristeza, briguei com o meu namorado, estou solteira, né? Pedindo, né? Coisa de louco. Estou tristinha. Fantástico. Mas assim fazem por uma opção própria. A pessoa faz porque quer. Quer se expor. O outro, tem um amigo que é professor em Porto Alegre, ele tem o Twitter. Tem uns seguidores, ele botando todas as coisas no Twitter e tal. Mas faz porque quer. O duro é quando não querem. E se consegue romper isto. Então, Georges Duby tem aquele livro A História da Vida Privada. Ele é um grande historiador francês. Ele diz justamente isto. Ele diz que é no nosso lar, na nossa casa, como eu já falei, que nós tiramos a couraça, tiramos aquilo tudo que nós colocamos como verdadeiras armaduras. Nós temos as armaduras medievais, nós temos as armaduras modernas. O advogado vai para o fórum. Então, põe terno, gravata, respira fundo e vamos para a briga. Juiz, sem gravata, todo mundo veste o promotor, nós vestimos papéis sociais. E nós nos armamos, botamos esta couraça. Chegamos em casa, tiramos isto, mas nós estamos frágeis. Tanto de bermuda, de short, de cueca e camiseta, o que for, mas você está frágil. E em casa, nós também falamos muitas coisas que nós não pudemos dizer em público. Casa chega para a mulher, chega para o marido, que absurdo aquele juiz, que barbaridade, queria falar tanto aquilo, queria falar isso, queria falar aquilo, mas não podia falar mais aquilo. E você desabafa, você fala aquilo que não podiam falar. Ou seja, você compartilha da sua intimidade dentro da privacidade. Nós temos o âmbito do privado, dentro da sua casa, e é no âmbito do privado, com esta proteção do privado, é que nós podemos, se quisermos, compartilhar a nossa intimidade. Intimidade é aquilo mais interior nosso. Mas se quisermos, nós podemos abrir a nossa intimidade para as pessoas mais queridas, para as pessoas, para a esposa, para o namorado, para o filho, para a filha, e você abre a sua intimidade dentro da proteção da privacidade. Então, essa é a distinção entre intimidade e privacidade. Privacidade é um âmbito maior e o íntimo é ali que é protegido pelo privado. Agora, da mesma forma que nós não podemos entrar na cabeça de vocês e saber o que vocês estão pensando, imaginemos as escutas ambientais, imaginemos a interceptação telefônica, imaginemos todas essas inovações tecnológicas que rompem com a esfera do privado e atingem o íntimo. Mas eu pergunto, todo mundo tem direito à privacidade igual? Não. Está aqui, botei. Celebridade. Celebridade. Todo mundo se acha íntimo da celebridade.
Vocês perguntar o que aconteceu com o Ganso, o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, o que aconteceu com... E assim vai, com a Gisele Bündchen. Muitas pessoas ficam sabendo de detalhes da vida. Baixa aqui a Gisele Bündchen, os moços vão falar: ô Gisele, eu sei, você teve um filho lá com um jogador americano, construiu uma casa nova. A gente fica sabendo de tudo da vida da celebridade, das pessoas que nós admiramos e queremos saber deles tudo. Até coisas indiscretas. Mas nós nos sentimos íntimos da celebridade. E a celebridade não conhece a gente, nunca viu a gente, não sabe qual é o nosso nome. Mas a gente se acha íntimo dele. E a questão dos políticos. O político opta por uma vida pública. Se o político vai num restaurante e um paparazzi tira foto do político no restaurante, ele não pode reclamar. Oh, invadiu minha privacidade. Mas porque você é uma pessoa pública. Você exerce uma atividade que demanda exposição. As pessoas que votam têm o direito de saber, sim, onde você foi jantar, com quem. É uma opção de vida. Da mesma forma que as celebridades têm uma opção de vida de realmente ganharem o seu dia a dia, o seu pão justamente da fama. Então se submetem, muitas vezes, a abusos, evidentemente, mas se submetem a uma proteção menor da esfera da sua privacidade. E esse é sempre um dilema muito grande. Mas há uma menor proteção, sem dúvida, dessas pessoas. Mas há uma indagação que eu faço a vocês. E aí nós atingimos a questão de honra. Privacidade, honra. O sujeito cometeu um crime. E, por exemplo, um fato. Vamos para a difamação. Crime não que tem exceção da verdade, mas a difamação. O sujeito é um sem vergonha, viu? Traiu a mulher. Estou dizendo que hoje, uns dizem que isso é até elogio, né? Mas o sujeito traiu a mulher. É uma imputação de um fato ofensivo. Hoje adultério já não é mais crime, mas é um fato ofensivo à honra. E digamos que isto seja verdadeiro. Isso seja verdadeiro. Mas mesmo sendo verdadeiro, o sujeito que alardeia isto pode ser processado por difamação e condenado por difamação. Mas fala, mas se o que eu falei era verdade? Ele mesmo traiu a mulher, é um sem vergonha. Desculpe, mas você está ofendendo a honra objetiva dele. Mas é verdade. Não importa, você não pode falar mal dele mesmo sendo verdade. O direito penal pune. Na imprensa também. Porque hoje se aplica o Código Penal, acabou a lei de imprensa. Então, nós temos a exceção da verdade para calúnia. Imputar um crime. E vem a pessoa e diz, não, mas é verdade, ele cometeu um crime. Aí nós não temos o delito. Mas na difamação não se admite a exceção da verdade. Ou seja, se protege a reputação da pessoa, ou seja, se protege a pessoa de sua má reputação. E qual é o fundamento disso? Na minha ótica, o direito de começar de novo. O direito de recomeçar. Voltando à questão do Facebook, Wikileaks. Como é gostoso saber do segredo. Gente, o máximo Wikileaks, né? Eu adorei ver o que os americanos, a embaixada americana dizia do Lula. Tinha o máximo. Dizia dos brasileiros, que a gente era desorganizado, que deixava tudo para a última hora. Foi um negócio interessantíssimo ver aquilo. Ou seja, caíram-se as aparências. E como é gostoso saber o segredo. É da natureza humana, a gente quer saber o segredo. A curiosidade, a futrica, a fofoca, é da natureza humana.
Mas para o pessoal dos Estados Unidos, o Assange é um criminoso. Espionagem, se puder, dá uma pena de morte para o sujeito, porque botou em risco a política externa norte-americana. Já outros, não. Chegou a fonte de direito à informação. Se um funcionário lá do governo violou a coisa e transmitiu, eu tenho o meu site, eu tenho o direito de publicar e abraço o direito à informação, a sociedade tem o direito de se informar, cuidassem eles lá do sigilo deles. Quem publicou, quem violou o sigilo, ou o funcionário da embaixada lá, tal, que vazou. Ele recebeu e botou no ar o direito a todos saberem. Não sei o quê. Então, vocês verem como a questão da privacidade não é só da pessoa, abrange governos, abrange imprensas, empresas. Nós temos hoje as salas antigrampo e a espionagem industrial. Ou seja, a privacidade é essencial nas relações humanas, desde nas nossas, com o namorado, com o filho, com a filha, com a mulher, até de grandes corporações financeiras, de governos. Daí a importância da privacidade ainda nos tempos de hoje, sim. A privacidade é fundamental para que nós possamos viver em harmonia. Porque franqueza absoluta, gente, holofote na lata, 100%, acho que nós já tínhamos nos autodestruídos há muito tempo. Já tinha implodido, já tinha tido guerra, está todo mundo... acho que não tinha acabado a humanidade, já tinha ido há tempo. Daí, evidentemente, na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 10, está lá o valor da honra, da vida privada, a proteção da honra, da vida privada, da intimidade das pessoas. Ela é fundamental para a nossa convivência. Como eu já adiantei para vocês, quando nós violamos essa intimidade, quando atingimos a intimidade à força, violando a privacidade, nós desconsideramos a essência daquela pessoa, nós destruímos com a autoimagem daquela pessoa, nós rompemos com aquilo que ela tem de mais precioso, que a distingue ela dos outros, ela do próximo. E a questão do monitoramento telefônico é a primeira que vem. Não é? A Constituição da República, se vocês lerem ali o que está escrito no artigo 5º, eu vou adiantar, está lá. É inviolável, 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, e de dados e das comunicações telefônicas, salvo, vírgula, no último caso, vírgula, por ordem judicial. Então, há uma discussão muito grande, vou até chegar lá, está aqui, inciso 12. Há uma discussão muito grande se vocês vão ver aqui, salvo no último caso. Se esse último caso abrange só realmente o último caso, que são as comunicações telefônicas, ou se abrange também o penúltimo, de dados. Isso aqui envolve fax, envolve e-mail, envolve Twitter, envolve tudo. Hoje a gente fala pouco, é mais o e-mail, mais o Twitter, mais o... Eu com a minha secretária quase não atende mais telefone. É o inferno do e-mail. Gente, são 100 e-mails por dia. É infernal esse negócio do e-mail. Até caiu aqui tudo. É um negócio... Ele fico nervoso com isso. E a gente fica pilhado, né? No 220, porque bem o raio do e-mail. Quem vocês não fica olhando no celular no e-mail no carro? Eu fico direto, gente. É um vício esse troço. Mas é a comunicação de dados. Não é? Então, voltando aqui. Opa. E agora? Não sei, precisa voltar aqui. Deixa. Vai fazer. É tecnologia demais, né? Mas vamos lá. Atrapalhando. Eu quis fazer o PowerPoint porque é bom para vocês, né? Mas a gente atrapalha aqui. Então, o que acontece? A Constituição, se olhar, analisar friamente a letra da Constituição, não diz isso. Ela diz que são invioláveis as comunicações de dados, que são invioláveis a correspondência, que é inviolável, mas isso foi literalmente rasgado. Rasgado.
se entendem que, no último caso, abrange os dois. Abrange tanto a comunicação de dados quanto as comunicações telefônicas. Mas existem algumas profissões e que o sigilo envolvendo a privacidade é fundamental. O médico. A mulher vai no médico. Olha, doutor, eu estou grávida, mas o meu marido não é o pai. E eu preciso fazer o pré-natal, que eu não sei se lá dá o negócio do RH positivo, com positivo, aquela questão toda. Precisa fazer o pré-natal. Já tive filho com o meu marido, tal, AB, o sangue, deu tudo certo. Mas agora ele não é o pai. Eu preciso fazer o pré-natal. Ô, doutor, quando nascer, por favor, meu filho, ele é O positivo, o meu marido é AB. Não dá. Você tem um sangue AB, tem um filho com sangue O. Então, a privacidade do médico, com obstetra, com pediatra, um dia a casa cai. Não tenha dúvida que um dia a coisa cai. Mas, com coisas da vida. Então, precisa ter a privacidade na relação com o médico. Precisa ter a privacidade na relação com o psiquiatra. Gente, se a gente pudesse entrar no escritório de psiquiatria, de psicologia, também explodiu o mundo, né? Nós precisamos de privacidade no confessionário. Quem vai confessar, quem é católico e vai confessar com o padre, precisa de privacidade. O padre pode arregalar os olhos, mas fica ali. Vai coçar a cabeça, olha, a coisa tá feia aí, mas vamos... Está meio arrependido, tá? Então vamos para frente que a vida continua. Mas é a privacidade. E dentre essas, a mais emblemática que vai chegando é a advocacia. Como exercer a advocacia sem privacidade? Como esperar saber detalhes para poder exercer a sua defesa sem privacidade? No sigilo, então eu cheguei aqui na planilha, no sigilo da advocacia, nós encontramos não um, mas vários dispositivos, dos mais altos ordenamentos ao mais singelo portaria, garantindo a privacidade da conversa entre advogado e seu cliente. Nós temos no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, garantindo ao advogado contato pessoal e reservado com o seu cliente. Nós temos na Constituição da República, em geral, não expresso o advogado, mas o pacto foi recepcionado aqui em patamar supralegal. O Supremo inventou esse negócio que nem eu entendi. Porque a Constituição também é lei. Aí foi recepcionado em patamar supralegal. Claro que é acima das leis ordinárias e das leis complementares e abaixo da Constituição. Mas a Constituição é a lei maior, também é lei. Ou seja, é uma nomenclatura não muito feliz. Mas foi a que foi dada pelo nosso Supremo.